Hashtag 259, Apocalipse, estudando as profecias. E as ruas de ouro? Este versículo, como também no versículo 18, deste capítulo 21 do Apocalipse, disse que a cidade é constituída de ouro puro, semelhante ao vidro puro, ou seja, vidro transparente. Não é necessário concluir desta linguagem que o ouro seja por si mesmo transparente, mas considerai, por exemplo, o que constitui o pavimento da rua. Se fosse realmente transparente, apenas nos permitiria olhar através dele e ver o que estava por baixo da cidade, os substratos sobre o que repousa. Espetáculo que não podemos considerar como particularmente agradável. Mas suponhamos que o áureo pavimento da cidade é tão polido que reflita perfeitamente como os mais verdadeiros espelhos. E podemos imediatamente ver que o efeito seria em extremo grandioso, verdadeiramente impressionante. Imaginemos um momento que seja qual seria o aspecto de uma rua assim pavimentada. Os suntuosos palácios de ambos os lados se refletiriam. A ilimitada expansão do céu apareceria também espalhada de modo que, ao que andasse por essas ruas de ouro, pareceria que tanto ele como a cidade estavam suspensos entre as infinitas alturas e as insondáveis profundidades. É um espetáculo grandioso, acima de tudo, que se pode conceber. Agora vamos para o versículo 22 do capítulo 21 do Apocalipse. E está lá, versículo 21. E nela não vi templo, porque seu templo, olha que coisa maravilhosa isso aqui. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, o Cristo de Deus. Eles são o templo. É o templo vivo. Com o templo está relacionada a ideia de sacrifício e obra de medição ou mediação. Mas quando a cidade for localizada na terra, esta obra não se realizará, mas o templo, na velha Jerusalém, além de ser um lugar das ofertas de sacrifício, constituía a beleza e a glória da cidade. E como se fosse para antecipar a pergunta do que constituiria ornamento e glória da nova cidade, se ali não houvesse templo, o profeta responde: ora, o templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus. Parece que há agora um templo na cidade. Vamos ver lá, capítulo 16, versículo 17. O versículo 17 está lá, Apocalipse. Né? O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono dizendo: está feito. Bom, a revelação não nos informa sobre o que acontecerá a esse templo quando a cidade descer. Talvez seja removido da cidade, destinado a outro uso, de modo que deixe de ser o templo de Deus. Vamos agora para o Apocalipse, capítulo 21, versículo 23 a 27. E a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada, e as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali noite não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e
e não entrará nela coisa alguma contaminada, e que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Nós já vimos essa passagem lá atrás, né? Quem são os que estão inscritos no livro da vida e quem não estarão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ali não haverá noite. Essa é uma cidade que não haverá noite. Haverá, sem dúvida, dias e noites na nova terra, mas serão dias e noites de glórias inexcedíveis. O profeta, falando desse tempo, diz, abre aspas, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias. No dia em que o Senhor Deus ligar a quebradura do seu povo e curar a chapa da sua ferida. Está lá no profeta Isaías, capítulo 30, versículo 26. Mas se a luz da lua naquele estado é como a luz do sol, como se pode dizer que ali não há noite? Bom, a luz do sol será cétupla, de modo que, embora a noite seja como nosso dia, o dia 7 vezes mais luminoso, tornando ali o contraste entre o dia e a noite tão manifesto, talvez como agora, mas ambos serão excedíveis na glória. O versículo 24 deste capítulo 21 do Apocalipse fala de nações e reis. As nações são nações dos salvos, e todos nós seremos reis, num certo sentido, no estado da nova terra. Possuiremos um reino e havemos de reinar com Cristo para todo o sempre. Olha que coisa. Bom, mas segundo algumas parábolas do Salvador, como por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 21 a 23, alguns ocuparão, em sentido especial, a posição de governadores e podem assim chamar-se reis da terra em relação às nações dos salvos. Estes levam a cidade a sua glória e honra. Veja que, na linguagem de João, naquele tempo, talvez governadores não tivessem o sentido que hoje tem os governadores e os reis, assim, vamos adaptar ao nosso período. Então, quanto aos sábados e luas novas, ali sobem para adorar o Senhor Deus. Profeta Isaías, capítulo 66, versículo 22. E agora? Podereis uma parte das glórias eternas da cidade eterna? Tratai de ver que o nosso nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, porque só poderão entrar ali aqueles cujos nomes estejam neste livro de Atas. Nós vamos agora para o próximo versículo. Aliás, já vamos mudar de capítulo, vamos para o 22, na próxima hashtag.